Falar pra vocês que é muito estranho gravar em outro cenário. Parece que eu desaprendi a falar, eu não sei. Eu me acostumei com o que vocês estão acostumados. Então, eu tô aqui no meu quarto hoje, porque esse vídeo não estava planejado. Eu gravei os próximos três nesse último final de semana, inclusive no sábado nós nos veremos mais uma vez. E ontem eu tava aqui fazendo meu devocional, fazendo umas coisas, pensando a respeito do Natal e tudo mais. E fui dormir pensando em gravar esse episódio. Demorei a decidir se ia, mas vou. Porque sim, porque foi bom pra mim. E eu acredito que talvez tenha alguém precisando se lembrar, ouvir e trazer à memória aquilo que dá esperança, certo? Então, vamos do início. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Me chamo Juliane e sou a host aqui do Sede Sobra os Podcast. E se você tá voltando, é muito, muito, muito bom te ter aqui. Eu Eu acho que esse vídeo vai ser mais uma espécie de desabafo e um papo do que qualquer outra coisa. A gente já sabe que final de ano é um tempo de muita nostalgia, né? De muita nostalgia e eu acredito que é o momento em que bate o baque de tudo o que aconteceu. Porque eu não sei como foi aí pra vocês, mas aqui pra mim a coisa foi muito apressada. Eu não tava tendo tempo de processar uma situação até a próxima chegar. Tava vindo uma coisa atrás da outra. E quando tudo sossegou, eu tava exausta. Inclusive, bom, é verdade, eu me expliquei no próximo vídeo, mas esse vai sair antes. Eu fiquei meses sem gravar, né? Tava acontecendo muita coisa. Então, agora no final eu tô muito cansada. E eu acho que esse ano foi a experiência de compartilhar os sofrimentos de Cristo. Eu tenho alguma convicção de que eu compartilhei de alguns, mas graças a Deus. Porque a gente já falou disso, a gente tem um vídeo aqui só sobre sofrimento. O sofrimento faz a gente amadurecer, né? Nos refina. De uma forma que coisas boas não fariam. Se vocês estiverem ouvindo sons de fundo, é porque eu tô gravando na minha casa, né? E eu não vou fazer todo mundo calar a boca só pra eu gravar. Tudo bem, vamos lá. A minha conversa com vocês é que todos nós estamos muito cansados, todos nós estamos com expectativas, eu espero, pro próximo ano. Mas eu acho importante a gente firmar os nossos pés naquilo que é concreto, naquilo que faz sentido agora. Então a gente vai conversar sobre Natal, a gente vai conversar sobre esperança, a gente vai falar de Jesus. E é isso, tá bom? Porque eu quero todo mundo com o coração quentinho nessas festas de final de ano. Fechou? Então vamos lá. Ontem eu tava assistindo uma pregação do pastor Philip. Eu vou até deixar aqui no card porque tava muito, muito boa. A respeito de o que é que falta pra mim. E ele falou com base naquele texto que tá nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, em que um homem rico chega pra falar com Jesus a respeito daquilo que ele merece para entrar no reino. E essa pregação me trouxe à memória o evangelho raiz que, infelizmente, se tem pregado cada vez menos, de que nós não somos merecedores de nada e que o que faz com que nós possamos estar diante de Deus com a consciência tranquila e em paz e experimentar de todas as coisas boas é o fato de nós estarmos vestidos na justiça de Cristo. Eu vou ignorar. Eu fiz uns pontos aqui que eu acho que eu não vou nem falar. Vamos sem roteiro e sem corte. Eu acho que vai ter que ser isso. Eu acredito que muito da nossa exaustão vem do fato de que a gente faz muita coisa e a gente se preocupa muito com o nosso futuro e com a vida material aqui, com aquilo que falta, com aquilo que tem de mais, com o que se foi, com o que pode chegar. E muito da nossa exaustão também vem do fato da gente estar pervertendo algumas prioridades e já ter perdido a essência, o que deveria estar no trono do nosso coração, certo? E eu acredito que hoje a minha função aqui seja lembrar vocês de que o Natal, por mais que traga muitas lembranças e muitos significados diferentes a cada pessoa, tem como objetivo simbolizar o nascimento da esperança de Israel.
E se a gente não entende o significado disso, eu vou explicar agora, tá? Se tem alguém que não entenda. Um, o padrão para a salvação, o padrão para que você esteja na presença de Deus, o padrão para que você vá para o céu é a perfeição, tá? A perfeição moral, a santidade imaculada. Porque na presença de Deus não fica de pé não fica de pé qualquer pecado, logo não fica de pé qualquer pecador. E durante todo o Antigo Testamento, quando a gente vai ler a Bíblia, nós temos sacrifícios acontecendo em prol de pagar pecados. E por que esses sacrifícios aconteciam? Porque o fim do pecado, o salário do pecado é a morte. E uma morte sangrenta, porque nada é pior ou mais digno de condenação do que a profanação, que é o quê? É pecar contra a santidade de Deus. E nós, enquanto criaturas que não conseguem manter um padrão de perfeição. O que é o padrão de perfeição? Cumprir perfeitamente a lei. A lei estabelecida lá no Êxodo, sabe? As tábuas da lei que foram escritas por Moisés. Então, dali em diante, sabe? O Levítico que a gente pula porque é chato, sabe? É ali. É conseguir cumprir tudo aquilo. E por esse padrão perfeito ser inalcançável, a vida de alguém, a vida de algum animal era dada como forma de sacrifício pelo pecado. Só que esse sacrifício nem de longe era perfeito, sequer eterno. Então, chegou um ponto de depravação do povo, chegou um ponto de perdição do povo escolhido por. Lembram que eu falei do barulho? É. Chegou um ponto de perdição do povo escolhido por Deus em que algo precisava ser feito. E antes que vocês pensem que foi algo planejado de repente, na verdade foi algo estabelecido desde a queda do homem, quando Deus diz para Eva que a descendência de Eva pisaria a cabeça da serpente. Ele estava falando de Cristo. Então, desde o princípio, a gente tem a promessa de um Salvador. A promessa de alguém que derrotaria a morte, que derrotaria Satanás, que derrotaria a maldade dos nossos corações, que derrotaria. Que possibilitaria, na verdade, que nós nos tornássemos justos diante de Deus. E é isso que a gente comemora, na verdade, no Natal. É isso que o Natal simboliza. O nascimento desse Salvador. Agora sim eu vou abrir os versículos que eu separei aqui. Então, se você estiver com a sua Bíblia aí, a gente vai começar lendo as profecias. A gente vai lá para Isaías 9, no versículo 6, acredito eu. Deixa eu abrir aqui. Vamos ler do 1. Vamos ler do 1 ao 7, tá? Vamos lá. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E aí agora a gente vai ler Isaías 53 para entender o que afinal
esse menino que nos nasceu e o filho que se nos deu veio fazer, viria fazer. Isaías 53. Porque nesse tempo ainda não tinha se cumprido. Nós vamos ler o versículo 5 até o 10. Eu acho 10 ou 11, vamos lá. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Vamos ler o 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E eu quero que vocês imaginem todo o povo de Israel ouvindo essas profecias e a expectativa que se criava sobre a vinda do Messias. E naquele tempo, já haviam aqueles que criam, sabe? Aqueles que acreditavam. Tanto é que quando a gente fala que o sacrifício de Jesus é eterno, nós falamos sobre aqueles que creram, aqueles que creem e aqueles que virão a crer. Então, essa fortíssima expectativa estava sobre esse povo, sobre um povo que esperava pela salvação. E quando a gente vai falar a respeito da salvação de Cristo, nós falamos de um Deus que largou toda a sua glória, se tornou semelhança de homens, então um Deus infinito, um Deus de poder imensurável, soberano, acima de todas as coisas, se fez semelhança de homem finito, limitado, sem qualquer poder e pecador, por mais que em Cristo não se tenha encontrado qualquer pecado. E esse homem se torna o sacrifício perfeito, ele é o sacrifício perfeito porque foi o único que conseguiu cumprir toda a lei. Foi o único que conseguiu viver em plena santidade, em pleno caráter moral. E nele não se encontrou qualquer pecado, nele não se encontrou qualquer erro. E ele vestiu o nosso pecado e foi sacrificado, foi crucificado, para que nós pudéssemos vestir a sua justiça. E essa forte expectativa, ela é totalmente compreensível quando a gente começa a parar de pensar um pouquinho sobre a nossa vida aqui e começa a acreditar com um pouco mais de força na vida eterna e pensar que se não fosse por Cristo, todos nós seríamos condenados. E seria justo que fôssemos condenados, porque só é justo que nós sejamos salvos por causa do sacrifício de Jesus. Porque nós nos vestimos na justiça dele. Nós nos vestimos no caráter perfeito de Cristo. Nós nos apresentamos diante de Deus através do sangue de Jesus. Então, se você hoje pode dobrar o seu joelho e orar, lembra que é porque você está apresentado diante de Deus através do sangue de Cristo. Se hoje você pode clamar por perdão, lembre, e com a certeza de que será perdoado, lembre que é porque você está na presença de Deus, sendo visto através do sangue de Cristo. Se você hoje pode adorar de forma livre, se hoje você pensa que pode negligenciar as coisas do reino pelas coisas da sua vida, lembre que você só tem uma vida, porque te foi dada, e você só respira, porque existe uma graça sobre a sua vida. E você só é. E você só acorda mais um dia. Você só não é sacrificado pelos seus próprios pecados, porque a gente pode pensar nisso como um absurdo, mas
No Antigo Testamento, a gente vê, por exemplo, eu falo disso no próximo vídeo, se eu não me engano. Nós temos a história dos filhos de Arão, que levaram fogo estranho para o altar, eles profanaram o altar. E eles foram mortos imediatamente, porque o salário do pecado é a morte. Então, pensa que se você pecou e você tá aí, é porque você tá sendo visto através do sangue de Cristo. Se há misericórdia na sua vida, ainda que você não crê em Cristo, é porque nós temos um Deus misericordioso que está te dando mais uma chance. E no Natal, a gente simboliza, nessa data, o nascimento desse Salvador. E eu quero que vocês entendam a partir da percepção daquele povo. Então a gente vai abrir em Lucas 2, nos versículos. Eu acho que é a partir do 34, por mais que eu esteja pensando em começar a ler um pouquinho de antes. Peraí. Tava aqui pensando, eu poderia já ter deixado aberto, né? Mas, gente, ninguém tá com pressa. Lucas 2. Vamos ler desde o 25. Nós vamos ler a história de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Existia uma alegria diferente nesse povo do que a gente tem hoje, porque a gente se acostumou com o evangelho que é sobre nós. A gente se acostumou com o evangelho que é sobre todas as boas promessas de prosperidade e todas as excelentes frases sobre como Deus nos ama e como Deus nos quer e como Deus precisa de nós, sendo que eu não lembro agora a referência, tá? Mas eu vou tentar deixar na tela, eu vou procurar aqui. Mas tá em todos os evangelhos, eu só não lembro os capítulos. Nessa história em que um homem rico chega pra Jesus e fala assim: o que mais eu preciso fazer pra herdar o reino? Jesus não diz nada disso pra ele. Eu vi isso na pregação ontem. Jesus não fala pra ele: Não, Deus te ama. Não. Jesus expõe pra ele a lei. Jesus expõe pra ele 5 partes, se não me engano, da lei. 5 mandamentos. Vocês entendem que o que Jesus faz ali é entregar o contraste. O que você precisa fazer pra merecer o reino? Eu vou te dizer o que você precisa fazer pra merecer o reino. Você precisa ser perfeito. Tá aqui, ó. Você precisa cumprir com isso. Entendeu? E a gente se acostumou com um evangelho falso, em que a gente já não fala mais sobre não tem nada que você possa fazer. A única coisa que faz com que você possa herdar o reino é se vestir na justiça de Cristo. E essa história desse homem rico, Jesus expõe para ele 5 leis, 5 das leis, as quais esse homem alega já cumprir. 5 leis essas que todos poderiam dizer que ele estava cumprindo, então aquelas que você pode mostrar que faz, aquelas que vão fazer você parecer moralmente perfeito. E aí Jesus vai e diz: então vende tudo que você tem, dá aos pobres e então me siga. E esse homem não faz. Porque, na verdade, ele estava falhando com o primeiro mandamento mais importante, que era amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E a minha pergunta pra você é, talvez não. A minha pergunta pra você é, será que você não tá tão perturbado e cansado e estressado porque você tá se prendendo a outros deuses, esses que você não quer soltar e seguir a Cristo? Pode ser qualquer coisa, tá, gente? No caso desse homem era o dinheiro, era claramente o dinheiro, afinal, ele se recusou a seguir a Cristo, porque ele teria que se desfazer dessas coisas.
E aí Jesus diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino. É impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha, se você parar pra pensar. Então, é impossível que qualquer um de nós tenhamos a possibilidade de herdar o reino por nós mesmos. Porque nós não podemos ser perfeitos. Talvez o seu problema não seja a riqueza, seja outro. Nós não conseguimos. Mas se a gente larga tudo e segue a Cristo, e se veste, e somos vestidos, na verdade, porque a gente não se veste, nós somos vestidos em justiça, aí nós herdaremos o reino como co-herdeiros de Cristo. É esse o Jesus. É esse o nascimento que faz com que o Natal se torne importante. Por mais a gente sabe, né? A data é simbólica, nananana, eu sei. Mas o que eu tô querendo dizer é, aproveita o simbolismo dessa data pra meditar no que o nascimento de Cristo significa. Não é o que ele significa pra você, beleza? É o que ele significa e ponto. Porque muitos de nós estamos tão dispersos nas coisas daqui que a gente já não consegue mais ter um coração inclinado a se impressionar com quão glorioso é o nascimento de Jesus. E eu quero aproveitar e pontuar pra vocês uma coisa. Vamos em Lucas 1. Eu espero que eu tenha separado, que seja esse o versículo que eu separei, senão a gente vai achar aqui. Eu vou ficar aqui até eu achar. Lucas 1. Viu? Separei o errado, mas a gente vai chegar lá. Calma aí. Eu quero quando os reis magos recebem o sinal. Vamos lá. Eu vou abrir na minha Bíblia, porque na minha Bíblia eu sei que tá marcado, eu vou achar bem mais rápido do que aqui. Lucas 1. Lucas 2, versículo 12. Vamos do 8, para vocês entenderem o contexto. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor. E eles ficaram com medo. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. Qual sinal você está procurando? Porque o sinal do nascimento de Cristo era o mais simples, o mais inesperado. O rei de Israel, o salvador do mundo. Aquele que foi prometido desde o princípio, desde o primeiro pecado. O sinal é que este bebê seria achado envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. Que sinal você está procurando e que está fazendo você ficar tão frustrado? Sinais absurdamente gloriosos? Sinais maravilhosos aos seus olhos? Talvez seja por isso que a gente está tão frustrado. Porque a nossa expectativa, o evangelho que está sendo apresentado a nós, é um evangelho muito requintado. É um evangelho muito firulado, é um evangelho muito enfeitado. O evangelho real é de um Salvador que se reduziu tanto à condição humana que até o sinal de seu nascimento era o mais simples. As evidências de Cristo são as mais simples. E na boa, se você não consegue se contentar com o fato de que se você acordou hoje de manhã e respirou, foi porque você ontem foi dormir e contou com a fidelidade de Deus de que te guardaria durante a noite, e contou com a bondade de Deus que ele te deixaria ver mais um dia. E hoje, agora, nesse exato momento, se você tá aqui, você está vivendo a graça e a misericórdia de Deus. Será que a gente consegue entender que tudo isso só está aqui porque nós temos a chance da salvação através da vida desse bebê? E que o sinal de seu nascimento foi o mais simples. Talvez você esteja frustrado porque o seu coração se acomodou a um evangelho em que a simplicidade deixa de existir. E é tudo sobre você. É um evangelho que você vai de experiência em experiência.
buscando ser impressionado. Cara, a razão da tua vida tá aqui. Você tá salvo? Amém. Você não tá? Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e vai se vestir na justiça de Cristo com a certeza de que há graça e misericórdia. E o sangue de Jesus cobre qualquer dor, qualquer pecado, qualquer passado, não somente cobre como anula. Esse é o Natal. Entende? E é nesse lugar que eu quero que o coração de vocês fique hoje. É um lugar de paz em saber que não importa o que tenha acontecido, descansa na certeza de que um menino nos nasceu, um filho se nos deu e não tem mais nada que você precise fazer para herdar a salvação, a não ser segui-lo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Largar tudo e ir atrás dele. Então, se você passou esse ano preocupado com tudo, menos com isso, é agora, entendeu? Você vai sair daqui, você vai orar, você vai fazer seu devocional, você vai ler sua Bíblia, você vai colocar ele como prioridade finalmente. E encontrar o descanso e a paz que está acima de todo entendimento humano. Tudo bem? Acho que é essa a nossa conversa. Eu precisava desse choque de realidade ontem, eu acho que vocês precisam desse choque hoje. E espero que, independentemente de como vocês estejam agora, independentemente de como tenha sido o Natal de vocês, o ano de vocês, vocês possam encontrar descanso e paz na certeza de que a nossa esperança é viva. A nossa esperança é de que Jesus Cristo vive e reina. Não somente vive, ele reina. Sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, sobre as nações. Ele é soberano. Ele te vê, ele te espera. E, pela graça de Deus, a gente já não. A exigência já não é mais que sejamos perfeitos. A exigência ainda é que sejamos perfeitos, mas não pelas nossas próprias forças, mas através do sangue. Através do sangue de Cristo. Através do sacrifício de Jesus. Da sua morte e da sua vida. Tá certo? Descansem. Curtam esse final de ano. Eu sinto que ano que vem os episódios estarão mais frequentes, tá? Eu sei que janeiro até metade de janeiro a gente já tem coisa gravada, metade pra mais. Tem uns 3 episódios aí pra sair. E eu não pretendo parar, mas eu vou dar uma sossegada em outras redes sociais a princípio, pelo menos eu sinto que é isso que eu devo fazer. Eu tô exausta, cara. Eu tô exausta. Mas eu estarei aqui descansando meu coração no lugar certo e eu espero que vocês também. Tá bom? Fiquem com Deus. Descansem. Se cuidem. E a gente se vê no sábado. Teremos vídeo novo, tá bom? Um beijo, gente.